No outro dia, eles acordam, o Lucas acorda com uma ligação do Gabriel Monteiro perguntando como é que tinha sido a missão que eles tinham ido, perguntando o que eles tinham ido lá fazer lá no bar. Depois eles foram de novo para aquele restaurante para eles poderem comer e depois eles decidiram ir para a pizzaria do Giovanna, de Giorno. Quando eles chegam lá, o Giovanna se apresenta de uma forma melhor e ele fala para eles que se eles fizerem um favor para ele, ele vai dar 5 mil para cada um. Esse favor seria pegar umas mercadorias no antigo pier. E um amigo dele, chamado Bill Williamson, ia ajudar eles a pegarem essa mercadoria. Eles conseguem pegar a mercadoria sem muita dificuldade, a polícia não consegue intervir. E depois eles decidem voltar pro bar para pegar algumas informações. Quando eles chegam lá, tá, não tem muita gente, tá, as pessoas que sobraram basicamente estão de ressaca e completamente cansadas. Quem sobra é o Bruno, a Lordete, a Bianca e a Joyce. E eles falam com o Bruno para ver se ele se lembra de ter visto a equipe Ômega. E o Gabriel Monteiro disse que tinha passado por ali. O Bruno fala que viu a equipe Ômega sim, e que eles vieram há um pouco tempo atrás eles vieram no bar, e que um outro homem estranho também tinha aparecido no bar. Era um homem alto, loiro e de cabelo curto. A Lordete que achou ele estava jogado atrás do bar no meio do lixo, com as roupas todas rasgadas, tipo, como se fosse um mendigo. E a Lordete ficou cuidando dele por um tempo. E ele falou que era pra falar com a Lordete que ela que sabia mais disso, que foi ela que ficou cuidando dele. Eles foram então falar com a Lordete. A Lordete falou que encontrou ele em péssimas condições de servi-lo e que ela cuidou dele por um tempo e que ele tinha deixado uma carta para caso alguém viesse procurar ele. E que um dia antes da equipe Ômega chegar lá, ele tinha desaparecido pela cidade e eles nunca mais viram esse cara. A Lordete entrega a carta para eles e nessa carta está escrito: caros agentes da ordem que vieram atrás de mim, vocês não sabem no que estão se metendo, mas só tenho um recado a vocês que aprendi durante a minha aventura. Uma luz azul me guia, com a firmeza e os lampejos do farol, e os recifes lá de cima me avisam dos perigos de chegar. Angra dos Reis e Ipanema, Iracema e Itamaracá, Porto Seguro, São Vicente, braços abertos sempre a esperar. Pois bem cheguei, quero ficar bem à vontade. Na verdade eu sou assim, descobridor dos 7 mares, navegar eu quero. No mar uma luz azul me guia, com a firmeza e os lampejos do farol. E os recifes lá de cima me avisam dos perigos de chegar. Angra dos Reis e Ipanema, Iracema e Itamaracá. Porto Seguro, São Vicente, braços abertos sempre a esperar. Pois bem cheguei, quero ficar bem à vontade. Na verdade eu sou assim, descobridor dos 7 mares, navegar eu quero. Uma lua me ilumina com a clareza. Enquanto eles estavam lá, eles ouviram a Joyce falando com a Bianca, meio que sussurrando, que ela estava preocupada com o Christian porque na noite anterior ele tinha sumido e eles não viram ele até agora. Depois chega um homem estranho no bar. É um homem meio trajado de cowboy, ele tem uma capa, ele tem um sobretudo um vermelho e carmesim, usa um chapéu, ele tem várias armas, ele vem segurando algumas ferramentas e ele pergunta quem são os agentes para quem tá no bar. Eles se apresentam e ele fala que o nome dele é Landon Ricketts. E esse cara parece muito com o cartaz de recompensa que o Lucas tinha achado na mesa do Gabriel Monteiro. O Landon pergunta se ele pode pegar os agentes emprestados para fazer um servicinho. E os agentes vão atrás dele. Ele pergunta se os agentes gostam de caçar, porque eles vão fazer uma caça grande.
Antes deles irem para esse lugar que o Lennon quer levar eles para caçar, eles passam na frente de uma igreja, onde tem algumas freiras lá, e o Lennon ele entra dentro da igreja, e enquanto eles estão esperando o Lennon voltar, uma criança passa e rouba o crucifixo de uma das freiras. O Levi e o Nines vão atrás dessa criança e encontram ela dentro de um beco, onde tem um cara meio grande e gordo, meio encurralando a criança na parede, e eles mandam o cara embora e pegam o crucifixo de volta. Eles voltam para a igreja e depois eles seguem caminho para onde o Lennon quer levar eles. Eles chegam num lugar que tá uma mata bem fechada, o Lennon prende o cavalo dele em uma das árvores e eles começam a avançar meio que uma estradinha. Quando eles estão andando, eles veem alguns animais estripados, meio que parece que foram mastigados por aí, é um tanto quanto bizarro, e eles são atacados por uma criatura muito bizarra. É como se fosse um humanoide, só que tem um crânio de cervo e as mãos eles são esqueléticas, ele é coberto de pelo, uma coisa que parece um pelo, meio que um lodo nojento, uma criatura completamente podre. Eles são atacados por essa criatura, eles conseguem afastar ela por um tempo. Enquanto eles estão andando, eles são atacados de novo por ela, e acaba deixando o Daniel um pouco ferido. E eles percebem que quanto mais eles estão, por mais que eles machuquem a criatura ela não morre, ela parece meio que ser imortal. Eles chegam num lugar onde tem dois caminhos, um que segue reto e outro que vai para a direita. O Jack fica para cuidar dos ferimentos do Daniel, o Lucas decide para esse caminho da direita e o Nines e o Levi seguem reto. O Lucas segue pelo caminho que ele escolheu e ele acaba chegando num lugar que é meio que um ritual, que tem um grande símbolo marcado com sangue no chão e de algum jeito o Lucas reconhece esse símbolo. E quando ele volta, ele fala que eles precisam destruir o lugar que a alma dessa criatura está presa para finalmente assim poder matar ela. O Levi e o Nines, que tinham seguido reto no caminho, acabaram encontrando uma cabana abandonada, meio que já quebrada, deteriorada pelo tempo. O Levi entra na cabana e o Nines fica fora. Enquanto o Nines está fora, aquele homem estranho de cartola aparece de novo e conversa um pouco com o Nines, que acaba deixando o Nines um pouco estressado com a situação. Depois de um tempo de conversa, esse homem vai embora e logo depois dele ir embora aparece o Daniel, o Landon e o Lucas. Eles veem o Nines falando sozinho e perguntam com quem que ele está falando. O Nines pergunta se eles não viram aquele cara, fica um pouco confuso. Dentro da casa, o Levi ele está procurando por alguma coisa, ele acha um corpo decomposto com uma carta escrita e enquanto ele está procurando por aí, ele olha de relance um quadro, uma foto de um homem de cartola, um terno e um bigode. E ele tem um semblante estranho. Mas quando o Levi olha de novo, volta para poder olhar esse quadro que ele tinha visto, não era esse quadro, não tinha nada, foi só coisa da cabeça dele. Eles pegam essa carta que está nesse corpo e o que está escrito nela é isso: tudo saiu do meu controle. Eu caí nas mãos daquela bruxa. Por quê? Por que eu fiz isso? Matar e comer ela foi algo tão brutal que nem mesmo o inferno pode me aceitar. Agora não resta nada. Tudo que eu tinha se foi, e a minha alma está presa aqui pela eternidade. Mas isso ainda é pouco perante o que eu fiz. Por favor, Deus, me perdoe. Depois eles leem essa carta, eles decidem tacar fogo no corpo. E a criatura vem
fica extremamente furioso na direção deles. Eles confrontam essa criatura e a criatura acaba deixando o Nines gravemente ferido ao ponto de precisar internar o Nines. O Nines fica com uma cicatriz na bochecha esquerda e no lado direito do peito. O Landon ajuda eles a levarem o Nines para o hospital e ele vai embora. E eles acabam a sessão voltando pro hotel.